Atualmente, tudo é medido pelo que se vê. Aparência, desempenho, sucesso, curtidas. Mas e o que acontece aqui dentro? Quantos de nós parecemos bem por fora, enquanto por dentro estamos exaustos, confusos ou vazios? A Bíblia diz que Deus não olha como o homem olha. Enquanto o mundo enxerga o exterior, Deus vê o coração. Ele não busca performance, mas transformação. Não quer máscaras, quer autenticidade. A verdadeira mudança não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. É o toque de Deus purificando o coração. É o Espírito Santo curando feridas ocultas. É a graça transformando o invisível, até que o mundo veja o reflexo do reino. Nesta série, seremos conduzidos a confrontar o interior, a olhar para dentro, reconhecer e permitir que Deus trabalhe, deixando com que Ele faça em nós e se revele através de nós, porque o Evangelho não é superficial, é transformação real. Deus quer transformar a sua vida, de dentro para fora. Amém? Estamos aí na última, abaixa um pouquinho esse fundinho aqui, na última mensagem da série de dentro para fora. Nós já falamos aqui no início dessa série de 4 mensagens. A primeira mensagem foi sobre Isaías, depois nós falamos do Salmo 51 de Davi. Semana passada nós falamos de Jesus confrontando os fariseus, e hoje nós vamos para João capítulo 4, verso 1. Abra aí a sua Bíblia em João capítulo 4, verso 1. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Encontraram? Vou esperar mais um pouquinho, porque eu ouço Bíblias aí folheando, e muito bom você traga a sua Bíblia mesmo para a igreja, viu, queridos? Bíblia física, para você anotar, para você marcar, isso é bom. Mas se você não trouxe hoje, nós vamos lançar aqui no nosso telão, para você acompanhar a leitura. A palavra do Senhor diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para a Galileia. Verso 4, era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é muito fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, esta próxima hora em que vocês não vão adorar o Pai neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, estamos diante da Tua palavra, e eu quero, Pai, nesse momento, colocar as nossas vidas na Tua mão, nosso coração. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor já tem falado conosco, eu sei que o Senhor continuará a ministrar nos nossos corações. Por isso, Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra. Continue a ministrar nas nossas vidas. Continue, Senhor, fazendo uma obra dentro de nós, que flui para fora de nós. Em nome de Jesus, nós agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém. Irmãos, queridos, se Jesus aparecesse hoje para você, de fato, e te encontrasse e conversasse com você, assim como ele fez com a mulher samaritana aqui no poço, qual seria o assunto, o principal assunto que Jesus tocaria com você? Qual seria o principal assunto? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente tem tantos assuntos com Deus, a gente tem tantas questões na nossa vida, mas talvez exista um assunto que está aí batendo na sua mente, no seu coração, dentro de você, que o Senhor está querendo falar contigo. Seria alguma coisa relacionada à sua fé, alguma coisa relacionada às suas emoções, alguma coisa relacionada à religiosidade vazia. Eu anotei algumas coisas aqui: o cansaço, um pecado escondido, o medo de ser visto como você realmente é. Qual é o assunto que você teria sentado à beira do poço com Jesus? Pense aí um pouquinho. Com certeza você teria um assunto. A conversa de Jesus com a mulher samaritana é a mesma conversa que Jesus quer ter conosco hoje e todos os dias. Uma conversa tete a tete, uma conversa profunda. Jesus, Ele quer olhar para dentro de nós, Ele quer arrancar de nós algumas coisas que nós não falamos para ninguém. E nesse contexto aqui, diante desse poço aqui, Jesus tratou algo dentro daquela mulher, na alma daquela mulher, no coração daquela mulher, que talvez ela escondia. Que talvez, fazendo um paralelo no local onde ela estava, talvez estava lá no fundo do poço da sua alma. Mas Jesus, Ele joga um balde com a cordinha e vai puxando tudo que está dentro dela. E assim Ele faz conosco, irmãos. Não tem como a gente fugir dessa presença. Não tem como nós não sermos confrontados com essa verdade. Porque Jesus, Ele quer uma intimidade conosco. E Ele quer falar conosco. E essa transformação começa de dentro para fora. E nós estamos falando aqui de dentro para fora, repetindo essa frase, porque é isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus está querendo fazer em nós. Não adianta toda uma maquiagem, não adianta colocar máscaras, não adianta toda uma pomposidade, se de fato dentro de nós não há uma mudança, não há uma transformação. Nós estamos vivendo dia após dia de uma forma automática. Nós viemos, saímos, entramos e continuamos às vezes da mesma forma. O Senhor quer uma transformação, irmãos. O texto que nós lemos aqui fala dessa mulher samaritana. Para você entender um pouquinho, os samaritanos e os judeus, Jesus sendo judeu, e essa mulher sendo samaritana, havia um ódio, uma guerra entre essas duas regiões. A Samaria ficava no norte do reino de Israel,
E debaixo, no Reino Sul, ficavam 2 países, 2 locais, 2 estados, digamos assim, duas províncias no Reino Sul. E desde os tempos do rei Davi, logo depois, esses reinos foram divididos, 10 para um lado, 2 para o outro. E o Reino Norte, onde ficou a capital Samaria, ele foi muito contaminado. Logo depois que eles vieram do cativeiro da Babilônia, eles foram muito contaminados. Contaminados como? Com cultura, com religião, com a fé de outros povos. Ficou um povo miscigenado espiritualmente. E o povo do sul ficou mais resguardado na fé. E logo lá atrás, quando o povo volta do Reino Sul e vai construir os muros no tempo de Neemias, o povo de Samaria, então vai lá para atrapalhar o processo de construção. E o contrário também acontece, depois que Samaria escolhe um monte para adorar o Senhor, o monte Gerizim, e lá eles constroem um templo de adoração, assim como existia em Jerusalém, no Reino Sul, um templo também. Mas aí, o governador do Reino Sul, na época, vai lá e destrói esse lugar de adoração. Então existia ali esse conflito entre esses 2 lugares. E eles tinham um ódio mortal um do outro. Era coisa terrível. Tanto é que os apóstolos, discípulos de Jesus, vendo esse povo, dizem uma vez: manda fogo do céu, Jesus. Então existia um ódio ali, uma guerra travada, uma guerra fria, não existia uma guerra frente a frente, mas existia uma separação entre esses 2 povos, e Jesus, então, vem para quebrar isso. Além disso, Jesus conversa com uma samaritana, que é mulher. Então, além dessa barreira étnica, tinha essa barreira também cultural e de gênero que Jesus rompe, a conversar com uma mulher que não era, normalmente as mulheres que os homens conversavam, era o seu esposo. Então Jesus rompe isso, quebra essas barreiras para ir ter com aquela mulher. Aquela mulher, queridos, ela tinha uma insatisfação dentro dela. Olha aqui para mim. Ela tinha uma insatisfação dentro dela. Ela já tinha passado por vários homens. E o que ela estava não era o marido dela. Talvez o motivo dela ir ao poço meio-dia, enquanto as mulheres normalmente iam logo pela manhãzinha, onde a água barrenta tinha baixado, a água cristalina estava mais fácil de pegar. Ela ia no horário do meio-dia, no sol quente, rachando a cuca, para se esconder. Porque ela era mal vista em Samaria, na sua cidade, ali ela era mal vista. Então ela vai para se esconder. E quando ela achava que ninguém estava vendo ela, quando ela achava que ninguém ia passar perto dela, Jesus vai. A palavra de Deus diz que era necessário, Jesus diz, passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Jesus, então, ele quebra todos os protocolos e vai até esse lugar onde os judeus, inclusive os seus discípulos, odiavam. Ele vai até uma mulher pecadora e ali ele começa um processo na vida dela, transformando, tirando o seu peso, tirando as frustrações, o pecado, a religião vazia e a sede, esse anseio, essa insatisfação pela vida que aquela mulher tinha. Com certeza ela estava buscando prazeres e satisfação nos braços de homens. Ela estava buscando prazeres e satisfação em pessoas. Então ela passava de colo em colo, de cama em cama, e não era plena, não era satisfeita. Ela estava querendo matar uma sede
de anseio por algo que ela não encontrava em lugar nenhum. Irmãos, isso revela um pouco do nosso coração. Um pouco do nosso coração, ou muito do nosso coração, que muitas vezes estamos insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com aquilo que nós já temos, insatisfeitos com a nossa casa, insatisfeitos com o nosso trabalho, com o dinheiro que ganhamos hoje. Estamos sempre correndo, ansiando, ansiosos por coisas, por posses, por bens, por prazeres deste mundo. Essa mulher, não diferente de nós, também passa por isso. Interessante olhar para ela, porque a gente olha e julga, mas interessante olhar para ela e pensar, peraí, mas será que eu tenho estado insatisfeito com o próprio Deus? E aí eu estou buscando satisfações em coisas, em drogas, em bebidas, em alegrias, em festas que passam, e o meu vazio continua. A minha alma continua incompleta, o meu ser continua incompleto. Jesus encontra você, irmãos, onde você está. Jesus, Ele vai ao nosso encontro, amém, queridos? Jesus, Ele vai diante do nosso anseio, diante da nossa dor. Jesus, Ele vai no nosso vazio, no vazio da nossa alma. Jesus, Ele rompe todas as barreiras para estar conosco, para nos alcançar, para preencher o vazio da nossa alma. Então Jesus, Ele encontra você onde você está. Minha pergunta é, onde você está hoje? Você fala, eu estou aqui na igreja. Pelo menos eu acho que eu estou aqui na igreja. Sim, você está aqui. Mas quando eu pergunto onde você está, eu estou perguntando da sua condição. Porque você pode falar assim, não, eu estou na igreja, eu frequento uma igreja, eu pertenço a uma igreja, mas eu estou insatisfeito. Eu não tenho contentamento, eu não tenho prazer, não tenho uma alegria plena. Eu estou na igreja, mas estou buscando coisas para preencher a minha alma ainda. Eu recebi Jesus há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, mas tem alguma coisa aqui dentro de mim que fica martelando o tempo inteiro de que eu preciso de mais. Então eu não estou plenamente satisfeito em Cristo. Eu estou sempre buscando algo mais, sentir algo mais, viver algo mais, experimentar algo mais, sendo que esse mais, irmãos, está em Jesus. Amém, igreja? Esse mais que eu quero, esse mais que eu preciso, está plenamente em Jesus. Nele nós temos tudo que nós precisamos. Então aquela mulher em pecado, ela também se sentia rejeitada, porque um abismo chama o outro. Então ela pecou, mas agora ela também se sentia só. Enquanto talvez outras mulheres iam ali no poço conversando, batendo papo, logo de manhã cedinho, no sol fresco, e tinham uma vida leve, uma vida feliz. Ela se sentia culpada, ela não tinha senso de pertencimento, ela era frágil. Talvez críticas vinham sobre ela e a fragilidade dela, existia uma fragilidade nela sob as críticas. Ela era insegura, ansiosa. E às vezes, irmãos, para a gente se proteger de coisas na nossa vida que nós mesmos provocamos, nós reagimos com agressividade, nós reagimos com hostilidade. Talvez você vê alguém meio hostil, um tanto agressivo, saiba que pode ser uma proteção dele. Então ele bate, ele agride, porque ele já foi agredido. Ele fere porque ele já foi ferido. Tem dificuldade de confiar nas pessoas, tem uma autocobrança exagerada, sobrecargas emocionais, senso de solidão. Isso tudo é consequência de um coração pecaminoso. Então, talvez nós estamos aqui, nessa casa, nessa igreja, mas nosso coração está distante do Senhor. O Senhor não quer nos atrair para si, irmãos. Ele quer nos atrair para si. Então aquela mulher,
ela tinha essa rejeição espiritual. Quando nós temos Cristo, não temos Cristo, nós estamos perdidos. Mas quando o Senhor nos encontra, nós somos amados, nós somos acolhidos, nós somos recebidos pelo Pai. Nós recebemos um amor que nos preenche. Então Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro daquela mulher. Ele começou a conversar com ela para tirar dela e transformar o coração dela de dentro para fora. Jesus poderia chegar ali em Samaria e evangelizar e fazer as obras que Ele fez em outras cidades. Mas Ele quis usar uma mulher. Ele quis passar por Samaria e provar para as pessoas que uma pessoa transformada, ela é comissionada pelo amor. Ela recebe uma comissão. Quem é transformado por Jesus, recebe uma comissão, porque muito foi amado. Então, ela começa a ter esse diálogo com Jesus. Jesus começa a conversar com essa mulher. E Ele pede para ela, me dê um pouco de água. Jesus não estava cansado, mas Ele estava ali também com um propósito. E Ele começa a conversar e a provocar, entre aspas, essa mulher. Ele diz, me dê um pouco de água. A mulher fala, como? E aí ela rebate ele justamente no verso 9, falando, o Senhor sendo judeu, pede para mim uma samaritana água. Então ali começa tudo isso que eu já falei com vocês. E Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Conhecer o dom de Deus é beber dessa água viva. Ele é a água viva. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede. Amém? Você está com sede? Sua alma está insaciável. Então, busque na fonte certa, queridos. Busque na fonte certa. E essa fonte é Jesus. Então, toda rejeição, todo sentimento de peso, isso vai diluindo diante da presença de Deus. O Senhor, por mais que pai ou mãe nos abandonem, o Senhor nunca nos rejeita. Se nós formos até Ele com o coração quebrantado, contrito. O amor de Jesus sempre atravessa caminhos que muitos, nem você mesmo, talvez jamais atravessaria. Caminhos onde só Jesus pode te encontrar e te transformar. Talvez caminhos no meio-dia, no sol quente da sua vida espiritual, emocional, no poço da sua culpa, na sua rotina cansada, nos lugares onde você tenta matar a sua sede. Então Jesus, Ele nos encontra. Olha aqui para mim. Você foi encontrado por Jesus? Jesus te encontrou? Então por que a nossa alma anda seca, vazia? Por que a gente anda buscando satisfações em outros lugares? Se eu digo que tenho Jesus, agora eu falo para você que já recebeu Jesus. Porque você está indiferente à sua presença. Porque há um distanciamento da sua parte em relação a Jesus. Jesus desperta a sede que você não sabe nomear. Jesus fala para ela de uma água viva. Jesus fala para essa mulher de beber de uma água que ela não terá sede outra vez. E essa água, Ele está falando dele mesmo, do Espírito Santo. Então antes de saciar, Jesus desperta ela. Jesus fala, existe uma água aí. Só quem entende a graça, reconhece dessa água. Essa mulher ainda ela não tinha um conhecimento da graça de fato. Então Jesus começa a mostrar para ela que essa água é uma água que jorra para a vida eterna. E ela não entende muito isso. É como Jesus quando conversa com Nicodemos e fala que você tem que nascer de novo. Ele fala, mas voltar para a barriga da minha mãe? Então aquela mulher estava ali confusa diante desse processo de Jesus na vida dela.
mas ela estava ali para buscar uma água. E ela estava querendo encher o seu cântaro com água. Aqui, irmãos, nós temos um problema muito sério na nossa vida, que é, ainda mais nesses dias, que é de ficar se alimentando ou bebendo de fontes que não são puras. Querendo, cobiçando coisas que não são nossas. Talvez você fale assim, mas eu não cobiço as coisas do próximo. Eu nem tenho acesso a isso. E hoje em dia, nós temos acesso demais através das redes sociais. E o nosso coração pode estar desejoso de coisas que não são para mim. E aí eu fico me comparando com pessoas que acordam cedinho, vão para a academia e tem uma vida ali que você olha nas redes sociais e fala, nó, que vida perfeita. Você fica se comparando com o seu corpo, você fica se comparando com o seu trabalho, aquele faz melhor, ou aquele tem mais coisas do que eu. Nós estamos olhando coisas fora para preencher um vazio que está dentro de nós. Nós estamos querendo ser elogiados, ser curtidos, ser comentados, porque nós queremos coisas fora para preencher um vazio que há dentro de nós. Essa é a nossa sociedade hoje, irmãos. E talvez sutilmente você esteja assim, buscando coisas. Pessoas estão buscando igrejas. Talvez esses homens aqui, que essa mulher procurou, trazendo para nós, são coisas que nós estamos procurando. Igrejas que nós estamos procurando para satisfazer o nosso ego. Não, aqui a palavra está dura demais. Não, aqui está fraca demais. A gente está aqui sempre buscando algo para nos preencher. Não que não seja errado você estar numa igreja. Venha, vá, mas busque Jesus nesse lugar. Que seu coração possa ansiar pelo amado da nossa alma. Só Ele pode preencher e matar essa sede que está dentro de nós. Buscar satisfação nesse mundo é fácil, porque nós podemos ver e tocar. Mas quando nós buscamos satisfação em Cristo, é pela fé. A sua fé precisa agir. A sua fé, através da leitura da palavra, da oração, da comunhão, você vai sendo preenchido por essa fé. E você vai sendo preenchido pela palavra de Deus. Então nada que o homem jogue para dentro do seu coração vai satisfazê-lo. Olhando para as coisas de fora. Mas Jesus quer dar dessa água que mata a nossa sede de uma vez por todas. Precisamos ter consciência, irmãos, de que essas satisfações desse mundo são temporárias. E a gente tem, mas a gente insiste. Nós insistimos. O Senhor continua falando conosco. No verso 15 a mulher fala, Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ela ainda não tinha entendido plenamente. Estava crescendo o entendimento dela. Ela estava achando que Jesus ainda estava falando de uma água física, não. Então ela fala, não, me dê aqui dessa água, porque aí eu não volto mais nesse poço meio-dia, porque o sol está quente mais. Não era isso. Jesus estava falando de uma outra água, e ele vai mais fundo, nesse poço do coração dela. Ele fala assim, verso 16, vá, chame o seu marido e volte. E ela responde, não tenho marido. E ele fala, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o que você está agora não é seu marido. Jesus não expõe ela para envergonhá-la. Estavam só os dois. Mas ele expõe ela. Jesus toca nesse lugar onde ela evita. Jesus toca na alma e no lugar onde nós evitamos falar e tocar. Jesus vai trazer à tona no nosso coração áreas onde nós não queremos falar e tocar. E aí, ele tira isso para fora. Irmãos,
um escritor chamado Matthew Henry, ele diz: esse é o método de lidar com as almas. Elas devem primeiro estar cansadas e sobrecarregadas pelo fardo do pecado, e então devem ser levadas a Cristo para descansar. O pecado é pesado demais. O pecado que nós carregamos na nossa vida, o peso da amargura do pecado, é muito pesado. Então nós precisamos dar nome a eles, nomeá-los, deixá-los sair, confessar para ser curado. Todos nós pecamos, irmãos, estamos separados da glória de Deus. Nós precisamos voltar para Jesus, pedir perdão por esses pecados, que às vezes eu nem sei quais são, e às vezes eu sei, mas eu não quero pedir. E aí, nosso fardo é aliviado. Esse texto aponta para aquilo que Jesus quer fazer em nós, tocar na nossa ferida. Não tem quando a gente diz aquele provérbiozinho, colocar o dedo na ferida? Então, às vezes, Jesus quer colocar o dedo na ferida, na sua ferida, na sua alma, na minha alma. Quantas vezes o Senhor já fez isso comigo? Tocar em feridas em nós. Isso, só assim, tocar, tratar aquela ferida, passar, limpar, para aí haver cura. Tem muitas feridas que estão todas cheias de pus, que ainda não foram abertas para serem tratadas. E o Senhor quer tratar o seu coração, de dentro para fora. Senão, irmãos, não haverá cura. Senão, não haverá transformação. Porque Jesus nos liberta da religiosidade que não nos transforma. Lá no verso 19, a mulher, confrontada com aquele pecado, ela muda de assunto, ela fala: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Do nada, ela não fala nada em relação aos seus maridos, mas ela reconhece aquela verdade, e ela diz para Jesus: você, o Senhor, é profeta. E aí ela traz essa questão de adoração. A gente adorava aqui no Monte Gerizim, vocês adoram lá no monte, lá em Jerusalém. E Jesus fala para ela: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Verso 22, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos e conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são o que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto é bem conhecido, a gente pega bastante esse texto para falar dele. Mas há uma profundidade aqui para aquela mulher. Jesus mudando de fato a geografia da adoração de um lugar X ou Y e trazendo para uma adoração em espírito, através de nós. Isso era novo. Hoje a gente olha isso e fala: eu entendi. Mas para aquele povo, adorar significava a geografia de um lugar. Estar no templo, estar numa sinagoga, estar em algum lugar que represente a adoração. Então Jesus agora muda tudo isso, muda a geografia disso tudo e fala: adoração agora, mulher, adoração agora, queridos, é de dentro para fora. Adoração agora é de um coração que ama, que pulsa por mim. Há uma adoração agora em espírito, porque Deus é espírito. Então o Senhor começa a mudar a perspectiva daquela mulher que era religiosa, que era pecadora, que era rejeitada pela sociedade. Então Jesus muda todo esse cenário dentro dela e começa a mostrar para ela que existe um novo lugar, que existe uma nova forma, que existe um novo alvo de adoração, que é o próprio Deus. Irmãos, nós somos muitas vezes seres religiosos, como eu disse semana passada, e essa religião ela é importante para nós, porque nós nos reunimos para adorar um só Deus. Mas quando a religião é apenas estética, quando a religião é apenas aparência, quando a religião é apenas atividades da igreja, ou um
o zelo pelas coisas aqui eclesiásticas da igreja, isso fica frio. Quando eu estou fazendo algo só porque me mandaram, é um status. Mas eu preciso fazer com o coração desejoso ainda, grato ainda pela presença dele. Amém, igreja? Então, a religião discute lugares, geografias, posições. A verdadeira espiritualidade transforma pessoas através de Cristo. Jesus nos transforma. Jesus, Ele quer transformar e nos libertar de tudo aquilo que nos prende. E aí, o texto termina, lá no verso 25, diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Existia aqui um conhecimento gradual. No primeiro momento, aquela mulher via um homem judeu. Depois ela vê um profeta. E agora seus olhos são abertos e ela vê o Messias. Mas era o mesmo homem. Mas era uma revelação de quem Jesus era para aquela mulher. Os seus olhos foram sendo abertos. Ela foi naquele contato com Jesus sendo transformada. Eu gosto muito, não sei se isso aconteceu com ela, mas eu gosto muito dos discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus tinha morrido, depois ressuscitado, eles não reconheceram Jesus, e Jesus caminhava com eles durante vários quilômetros, e eles não reconheceram Jesus. Depois Jesus desaparece diante dos olhos deles. E aí eles vão se lembrar de algo que aconteceu enquanto eles caminhavam com Jesus. Eles diziam: era por isso, não era à toa, que enquanto ele expunha as Escrituras, o nosso coração queimava. Aquela mulher foi se colocando na presença de Jesus, e aquela presença de Jesus foi transformando ela, enquanto, não sei quanto tempo durou essa conversa, mas talvez nos primeiros 10 minutos, 5 minutos, era apenas um homem judeu. Depois dos outros 5 minutos, era um profeta, como existiam profetas ali. E por fim, no último minuto, ela se depara com o próprio Messias na sua frente. Havia ali uma descoberta gloriosa que aquela mulher teve. E ela se depara com aquilo. Porque ela fala: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele explicará para nós. E aí no verso 26, Jesus declara: eu sou o Messias. Imagine isso. Eu que estou falando com você, eu sou o Messias. No verso 28, diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ela abandona o seu cântaro. Agora ela entende que isso aqui não vai matar minha sede mais mesmo. Ela deixa aquele cântaro. Ela abandona aquilo e vai atrás daquele que pode dar vida e preencher o vazio e a sede da sua alma. Quais são os cântaros que nós precisamos deixar? Quais são os anseios que nós precisamos deixar? Talvez nosso cântaro está aí cheio de nós mesmos, cheio de orgulho, cheio de pecado, cheio e vazio ao mesmo tempo. Aquela mulher, quando ela se depara com o Messias, ela lança aquele cântaro. Tipo, isso aqui não vale mais nada. Essa satisfação aqui que eu tinha em coisas, em pessoas, não me importa mais. Sim, eu tinha 5, agora eu tenho um marido que não é meu marido. Mas agora tudo isso não me importa mais, porque agora sim eu encontrei uma verdadeira satisfação. Algo que de fato satisfaz a minha alma e mata a minha sede. Amém, igreja? Você encontrou satisfação em Jesus? Nós precisamos ir a um nível mais fundo com Jesus.
Nós recebemos a Jesus e nós não podemos parar aqui. Nós precisamos ir mais fundo. Assim como essa mulher foi mais fundo em Jesus, mais ela conheceu dele, mais ela aprendeu dele, e aí ela foi comissionada por isso. Você não vê Jesus falando para ela, vá lá e fale para os samaritanos. Ela simplesmente lança e vai. Ela é comissionada, ela é impulsionada, porque ela encontrou o Messias. E ela precisava falar para as pessoas que o Messias tinha vindo, estava ali, era real, não era mais apenas uma promessa, mas agora era uma realidade. E ela precisava compartilhar isso para as pessoas. Quando nós somos transformados por dentro, irmãos, nós somos comissionados para ir para fora. Enquanto você não tiver uma transformação real e profunda em Cristo, ser comissionado, servir ao Senhor, vai ser peso, vai ser fardo, não vai ser feito com amor. Porque quando nós somos transformados por dentro, nós nos tornamos missionários onde nós estamos. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, ou você lá onde você está, ninguém sabe que você é cristão. Ou você se mistura tanto ali, que as pessoas não sabem. Isso não te incomoda? Acho que deveria te incomodar. Talvez você não está plenamente satisfeito em Jesus. Porque quando nós estamos plenamente satisfeitos em Jesus, a alegria é em compartilhar do Evangelho. Eu não fico com vergonha. Eu falo na minha simplicidade. Eu falo nas minhas redes sociais. Eu compartilho de Jesus para as pessoas. Eu compartilho da minha fé. Eu não acho que, é um pouco, eu estou incomodando. Que incomodando, irmão? Que incômodo é esse? Você tem vergonha do Evangelho que te salvou? Você tem vergonha do Evangelho que te alcançou? Você tem vergonha de Jesus que morreu na cruz por você? Nós somos comissionados pelo amor, é muito bom. É ou não? É ou não é ter Jesus? É bom? É ótimo, é maravilhoso. Então por que eu fico com essa boa notícia para mim mesmo? Por que eu não compartilho dessa boa notícia? Porque eu não sirvo a esse que me salvou com alegria? É sempre pesado? É sempre doloroso? Eu não entendo, irmãos. Eu sei que às vezes as pessoas trazem fardos pesados para nós. Mas o jugo do Senhor é suave e é leve. No nosso exercício ministerial, nós precisamos sempre estar olhando para Jesus, no seu exercício ministerial. Olhe sempre para Jesus, querido. Se a gente olha para as pessoas, nossa tendência é cair. Porque a gente começa a olhar para elas e falar, mas fulano faz isso, cicrano faz aquilo, por isso eu faço isso. Nós precisamos olhar para Cristo em todo o tempo. Nós somos pessoas em formação. Não existe ninguém na igreja que é perfeito. A começar de mim, Alessandro. Como pastor não sou. Nós não somos perfeitos. Então nós vamos machucar. Nós vamos ferir uns aos outros. Mas ao mesmo tempo, nós que temos Jesus, nós pedimos perdão. Nós nos compadecemos. Nós nos humilhamos. Isso é lindo, irmãos. Isso é o Evangelho, de dentro para fora. Porque enquanto nós vivemos só o Evangelho de fachada, o orgulho continua batendo na porta, continua brilhando na minha cara. Não, mas foi ele, foi ela. Mas quando eu sou transformado pelo Evangelho de dentro para fora, eu perdoo. Quando eu sou transformado de dentro para fora, uma ferida que eu tinha, agora ela é curada. E depois de curado, um coração curado e transformado, torna-se testemunha de transformação para outras vidas. Você, irmãos, você, querida, você, querido, é testemunha do milagre de Deus na sua vida. Você é sal e luz dessa terra. Então, como aquela mulher que deixa o seu cântaro, deixa a sua vergonha, deixa o seu pecado, deixe talvez as suas prioridades dessa terra. O seu cântaro às vezes é o seu trabalho,
Ah, eu não tenho tempo. São as suas coisas. Eu poderia citar várias pessoas aqui nessa casa que trabalham no seu trabalho secular. A gente costuma falar trabalho secular para diferenciar, mas no seu trabalho. Mas que servem ao Senhor ainda assim com alegria. A maioria, todos aqui. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. E nós precisamos continuar assim, olhando para aquilo que nós temos feito, como sempre para o Senhor. Como sempre para o Senhor. Mas isso eu vou falar semana que vem. Mas quando a água flui de dentro de nós, rios de águas vivas fluem, pessoas são tocadas, cidades inteiras são tocadas, aqui sim, como a cidade de Sicar, ali em Samaria. A mulher sai correndo e ela clama ao povo todo, venham. Aquela vergonha que ela tinha do sol do meio-dia acabou. Ela se expõe. Ela está ali de cara limpa. Ela está ali com as suas mazelas. Nada mudou fora dela, é a mesma mulher. Mas dentro dela tinha mudado, a ponto dela gritar para todo mundo enquanto ela se escondia. Agora ela larga tudo isso e fala, venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E ela foi anunciando isso em Sicar, anunciando isso em Sicar. Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. E aí, no verso 39 diz, muitos samaritanos daquela cidade, muitos creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou lá por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Verso 42, e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Ah, que história linda, irmãos. De uma mulher pecadora, assim como nós. De uma mulher que se sentia rejeitada por uma missionária. Uma mulher, naquela época, foi ouvida por todo mundo. Uma mulher que não era nada, que era rejeitada por todo mundo, apontada por todo mundo. Os samaritanos dizem para ela, eles falam para ela, agora cremos. Também, não somente por causa do seu testemunho, mas através do seu testemunho, mas nós estamos aqui bebendo direto da fonte, que é Jesus. Somente Jesus, irmãos, sabe onde você está. Somente Jesus sabe o que você carrega. Somente Jesus sabe o que você esconde. Somente Jesus tem a água viva para você. Ele é o amado da nossa alma. Por isso, abre o seu coração. Traga a sua dor, o seu pecado, a sua sede. Deixe o seu cântaro. Abandone o que te prende no passado. E viva através dessa fonte. E deixa o rio fluir através da sua vida. Não limite o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Mas deixe esse rio fluir, esse rio de água viva. E seja comissionado pelo amor do Senhor. Para isso, nós precisamos estar plenamente satisfeitos nele. Vamos ficar em pé e vamos orar? Essa canção que nós cantamos, nós vamos repetir ela. Fala justamente dessa mulher que estava junto ao poço. E aí ela declara, tu és por quem a minha alma esperou. Tu és. E ela foi até o amado da nossa alma. Que você nessa noite, aí você fala assim, mas eu já bebi dessa fonte que é Jesus. Já conheço Jesus. Mas a minha pergunta é, você está satisfeito nele? Até quando a gente está com sede, bebe uma água como essa e sacia a sua sede. Quando você abre a sua palavra, se é que você tem aberto, igreja. Estou falando com a igreja agora. Quando você ora, se é que você tem orado, você tem ficado plenamente satisfeito em Jesus. Quando você louva, canta uma canção
Você tem ficado plenamente satisfeito em Jesus? É o tempo de nós olharmos para dentro agora. Mas de verdade, nós falamos de dentro para fora durante 4 domingos. Se você ainda não olhou para dentro durante esses dias, eu peço para você olhar hoje. Olhar agora. Pensar e analisar a sua vida. E perceber como de fato você está.